A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Missionário Ribeiro. O próprio aqui nessa noite vem aqui para deixar uma mensagem para o nosso coração. Eu não sei a forma que você se encontra, eu não sei como você está, mas eu vim aqui nesta noite para deixar uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Por isso, antes de começar a assistir, já quero pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Missionário Ribeiro. Sempre a gente está aqui postando vídeos para abençoar a sua vida. Compartilhe, marque seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para você estar aí recebendo todas as notificações de quando a gente for aí postar vídeos, postar mensagens de Deus. A minha intuição, o único intuito meu aqui é levar a mensagem da cruz, é pregar a palavra de Deus, é abençoar a sua vida. Hoje à noite, nesse dia, eu quero deixar aqui uma mensagem, como eu já disse, para o nosso coração, uma mensagem com um tema muito interessante. Deus quer cuidar de você, mas e você quer ser cuidado por Deus? Irmãos, estamos vivendo em últimos tempos, a volta de Jesus está próxima. E a pergunta hoje, nessa noite, dentro desse tema, é sobre isso. Deus quer cuidar de você, mas e você quer ser cuidado por Deus? É um tema que Deus colocou no meu coração muito interessante. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia Sagrada aí na sua casa, corre lá, pega ela, vamos juntos comigo meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar grandemente no teu coração. Aleluia. Vai lá, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou aqui tomar um pouco de água, chegar um pouco para trás, aqui para a gente juntos meditar na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia e abra comigo lá em 1 Pedro, finalzinho da sua Bíblia, capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. O versículo 6, vamos começar pela parte B do versículo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler mais uma vez? Versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Pai querido, Pai Santo, nos traz uma mensagem direto do Teu coração. Deus, fala comigo, fala com aquele que estará assistindo esse vídeo. Deus, nos dá ensinamento, nos traz, Senhor, a Tua palavra para que nós possamos nela, Senhor, viver, nela meditar, nela, Senhor, obedecer e cumprir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai querido e Pai Santo, tira, Senhor, desse momento tudo aquilo que possa, Jesus, tirar a nossa atenção, afastarmos de nós, entendermos a Tua mensagem para o nosso coração. Pai querido e Pai Santo, fala aquilo que nós estamos precisando e não aquilo que estamos querendo, para a honra e glória
do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus, vamos meditar juntos na mensagem de Jesus. Estamos aqui no livro a qual escreveu Pedro, um dos apóstolos, levantados pelo próprio Jesus Cristo. Pedro que acompanhou toda a trajetória de Cristo desde o começo da sua caminhada, do teu ministério. E Pedro, depois de ter tido muitas experiências com Jesus, ter andado com Jesus, ele nota que a igreja de Cristo está passando por uma certa dificuldade, por um certo problema. Então Pedro escreve aqui a carta de 1 Pedro para incentivar a igreja de Cristo a não desistir, a não desanimar. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você que sentou aí para assistir esse vídeo nesse momento, está passando por isso. Talvez nesse momento, por esse tempo, por esse momento, você está pensando em desistir, pensando em desanimar, pensando em jogar tudo para o alto, mas Deus me coloca aqui nessa noite para dizer para você, não desista, aleluia, Jesus está às portas, ele falta pouco para ele vir buscar a tua igreja, por isso a Bíblia diz para nós que o tempo, o sofrimento presente que nós estamos vivendo aqui nessa terra, não se compara à glória que Deus tem preparado para mim e para você lá no céu. Por isso, nessa noite, eu trago aqui para você essa mensagem e digo para você, não desanime, não olha para trás, porque aquele que não dorme, ele está com você todos os momentos na sua vida. Por isso, não desanime, continue a sua caminhada, independente do que estiver acontecendo na sua vida. Jesus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente no dia da angústia. E Pedro olha aqui para a igreja e vê uma necessidade de ele auxiliar, de ele deixar algumas palavras, alguns direcionamentos para a igreja de Cristo que naquele momento estava passando por perseguição muito grande. O próprio Pedro aí foi, aleluia, discípulo de Jesus, viu que Jesus sofreu todas as coisas que ele passou. Por isso, Pedro agora escreve às igrejas de Cristo, aconselhando a igreja de Cristo a não desanimar. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, em todos os momentos dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos mostra que em todo momento da nossa vida, o mais interessado em nos abençoar, o mais interessado em mudar a nossa história, o mais interessado, aleluia, em querer ver eu e você bem, é o nosso Jesus. É o próprio Deus, o que criou os céus e a terra, aquele que é, que foi, que é e que há de voltar. Ele está sempre querendo, de uma forma ou de outra, abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. A igreja de Cristo, nesse momento, estava passando por uma dificuldade, por um momento onde as pessoas começaram a desacreditar de tudo, de todas as promessas que Cristo tinha feito para a sua igreja, e começaram a tentar a viver do jeito que eles queriam viver, de uma forma que eles achavam melhor viver. E não é diferente nos dias de hoje. Talvez você tenha ouvido que Jesus vai voltar a buscar a tua igreja, que Jesus está vindo, mas esse dia nunca chega. E por isso você vai vendo a violência, você vai vendo as drogas, a família sendo destruídas, mortes, perseguições, e você vai desacreditando de uma certa forma que Jesus Cristo não está voltando. Mas eu quero dizer para você que Jesus está às portas. Ele está às portas para buscar a tua igreja. E ele vai levar você, ele vai levar a mim, que somos lavados e remidos pelo sangue dele. Por isso, meu irmão, não para, não desanima,
pode estar tudo acontecendo, às vezes, ao contrário daquilo que nós planejávamos. A palavra de Deus diz que o homem faz os teus planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Por isso que nós não devemos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa maneira, porque a nossa maneira, o nosso jeito, ela nunca vai ser da maneira certa. Nós devemos procurar fazer sempre a vontade de Deus, sempre a vontade dele, porque a palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa e agradável, que os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos e os caminhos dele maior do que os nossos caminhos. Por isso que nós devemos entender o que Deus quer para a nossa vida. Porque vai passar dia, vai passar ano, vai passar meses e nós vamos estar batendo cabeça, sempre errando, sempre tendo que voltar, descer o degrau, voltar ao primeiro amor com Cristo. Por quê? Porque muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O cuidado de Deus, ele sempre quer cuidar de mim e de você. O mais interessado em ter eu e você nos braços dele é Deus, é Jesus Cristo. Por isso eu coloquei, por isso Deus me deu esse tema nesse dia. Deus quer cuidar de você e de mim. Mas será que nós queremos ser cuidados por Deus? E aqui eu vejo o Pedro aqui deixando vários conselhos para nós. E eu quero destacar somente 2, dentre esses que ele fala aqui para a igreja de Cristo. A primeira, ele fala para os presbíteros cuidar da obra, cuidar do rebanho de Cristo. Ele fala aqui, vamos ler aqui comigo, pega aí a sua Bíblia, 1 Pedro 5, lá no comecinho. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, não por súrdita ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tomando-vos exemplos do rebanho. Pedro vai dizendo aqui, ei, cuida daqueles que é de Cristo, você presbítero, você pastor, cuida daqueles que Deus, que Jesus deixou para você cuidar, não pensando em dinheiro, pensando em status, pensando em fama, não pensando, não sendo ganancioso, não, mas de boa vontade, de coração aberto. Olha que interessante, ele fala, pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente. Prestar serviço voluntário. E Pedro vem deixando aqui conselho aos jovens, conselho aos presbíteros. E nesse ponto, que no versículo 6, quando ele chega no versículo 6, ele vai falar assim para a igreja, olha, sendo assim, humilhai-vos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. E é aqui que eu quero chegar com os irmãos e deixar essa mensagem nessa noite. Sabe, irmãos, Pedro deixa aqui alguns conselhos para que eu e você venhamos verdadeiramente deixar com que Deus cuide de mim e de você. Alguns conselhos que vai fazer eu e você nos aproximar de Deus. Porque não tem como deixar uma pessoa cuidar de mim, cuidar de você, se nós não nos aproximarmos nela. Se nós não chegarmos perto dela. Como que uma pessoa vai cuidar de mim, cuidar de você, sendo que nós não damos a oportunidade para ela cuidar? Sendo que nós não aproximamos dela para que ela venha a ter esse cuidado comigo e com você. Não existe possibilidade de pessoas cuidar de nós se nós não nos aproximarmos. Assim é quando as pessoas não se aproximam de mim, de você. Não tem como nós cuidarmos delas. E nesse ponto que eu quero dizer para você, Deus
Ele sempre quer cuidar de mim e de você. Deus, ele sempre quer estar cuidando sempre de mim e de você. O problema é que muitas das vezes nós que não queremos ser cuidados por Deus, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Quantas coisas acontecem na nossa vida, que muitas das vezes nós olhamos e falamos assim, puxa vida, mas será que Deus não está vendo? Mas se formos olhar profundamente, aleluia, somos nós mesmos que buscamos deixar de ser cuidado por Deus, através de nossas escolhas e de nossas decisões. E o primeiro conselho que Pedro deixa aqui para a igreja, quer que Deus cuide de você, então se humilha. Humilhai-vos, porém, aleluia, vamos ler comigo aqui, versículo 6. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. O primeiro segredo aqui, irmãos, para que Deus venha cuidar mais de nós e que nós venhamos sentir esse cuidado de Deus, é humilharmos na presença de Deus. Tem muita gente que faz uma menção, que faz um pensamento de humilhar totalmente diferente. Quando a Bíblia fala de humilharmos debaixo das mãos de Deus, a Bíblia está falando de demonstrar obediência, de respeitar, de ter submissão a Deus. Esse é o significado de se humilhar, demonstrar obediência. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, Deus prometeu uma terra que manava leite e mel para eles. E Deus falou para eles, se obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. E todos aqui que estão me assistindo sabem da história. Sabe o fim do povo de Israel. Praticamente todos morreram no meio do caminho, por falta de obediência a Deus. Se humilhar a Deus é obedecer, é ter uma vida de obediência diante de Deus. Não tem como nós sentirmos o cuidado de Deus se nós não obedecermos a palavra do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida nós mais questionamos do que obedecemos. Nós mais duvidamos do que obedecemos. Obedecemos tantas coisas que não tem necessidade de obedecer, mas quando chega para obedecer a palavra de Deus, nós negamos de obedecer. E se humilhar diante de Deus, quando Pedro fala se humilha, para que no tempo certo ele vos exalte, era Pedro dizendo isso, ei, obedeça, respeita. Oh, aleluia! Quantas pessoas têm perdido o respeito pela palavra de Deus? Quantas pessoas têm se afastado de Deus por falta de respeitar a palavra de Deus? Preferimos respeitar o nosso patrão que paga o nosso salário, preferimos respeitar as pessoas que moram com a gente, do que muitas das vezes respeitar a palavra de Deus. Ter respeito. Humilhar diante de Deus é ter respeito. Como que vamos sentir o cuidado de alguém se nós não respeitarmos, aleluia, essa pessoa? O significado de humilhar-vos, ele significa submissão. Submissão em relação a algo ou alguém. Irmãos, temos que ser submissos a Deus. O que é submissão? É apoiar uma missão. Deus tem uma missão grande nessa terra, de levar a palavra do Senhor, de ministrar os corações, de salvar aqueles que estão sem salvação, de levantar aqueles que estão caídos. E a minha finalidade, eu preciso ser submisso e entender e ajudar. A minha função é essa palavra, é ajudar, é ministrar, é pregar a palavra de Deus. Jesus disse assim, ide e pregai. Ele não perguntou se eu quero, se você quer, não, ele disse ide e pregai.
o evangelho a toda criatura. A nossa missão, irmão, é levar a mensagem de Cristo, a mensagem verdadeira de Cristo. Não essa mensagem que Cristo dá isso, que Cristo dá aquilo, que Cristo... Não, a mensagem da cruz. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a palavra, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a oração, buscai primeiro o compromisso, a fidelidade, para as demais coisas vos ser acrescentadas. Aleluia. E ser submisso a Deus é apoiar, é ser um apoiador a Deus numa missão que Ele tem. E a missão minha e sua nessa terra é pregar a palavra de Deus. É dizer a verdade. É dizer que pecado ainda é pecado. É dizer para todo mundo que existe um céu, assim como também existe o inferno. E quem vai decidir o meu futuro e o seu futuro somos nós mesmos. E aqui o primeiro conselho que Pedro deixa à igreja de Cristo. Deixa para a igreja de Cristo. Dentro desse tema que Deus colocou no meu coração. Deus quer cuidar de você. Mas será que eu e você queremos ser cuidado de Deus? Queremos ter os cuidados do Senhor? Porque muitas das vezes somos nós que decidimos por nós mesmos nos afastar de Deus com os nossos pecados. A Bíblia diz que não é nós, Deus, que se afasta de mim e de você, mas é nós que nos afastamos de Deus por conta dos nossos pecados, dos nossos erros. Então o primeiro conselho aqui para mim e para você, irmão, sentir o cuidado de Deus para a nossa vida. Vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar, obedecer. Vamos, aleluia, glória a Deus, vamos demonstrar obediência, respeitar, vamos ser submissos a Deus, para que nós possamos vir a experimentar os cuidados de Deus para a nossa vida, os cuidados do Senhor para a nossa vida. Aleluia. O segundo, aleluia, oh Jesus, sumiu aqui a palavra de Deus. O segundo conselho, são 4 conselhos que eu quero falar hoje aqui nessa noite. O segundo conselho, que a passagem de 1 Pedro 5 nos ensina, é lançar. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, todas as vezes que nós deparamos com a palavra ansiedade, nós paramos no tempo. A ansiedade nada mais é sofrer por algo que nem aconteceu. É você ficar pensando no amanhã, no que vai acontecer, é você preocupar, sofrer antecipadamente por uma coisa que nem aconteceu. Quantas pessoas hoje vivem ansiosas, não dormem, não comem, porque estão ansiosas, preocupando, vive uma vida de preocupação. A palavra de Deus nos diz: não preocupeis com o dia de amanhã, porque Deus tem cuidado, Deus cuida. E a todo momento, a partir do momento que eu fico ansioso, em que eu vivo uma vida preocupada, eu não experimento os cuidados de Deus. Porque todas as vezes que eu me senti ansioso, em que eu me senti preocupado, eu vou procurar fazer do meu jeito. E muitas das vezes do meu jeito não dá certo. Muitas das vezes da maneira que eu faço, no momento pode resolver, mas lá na frente eu vou ver que foi tudo em vão o que eu fiz. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós devemos lançar essa ansiedade nas mãos de Deus. Lançar essa ansiedade é atirar com força, arremessar, deixar por conta. Arremessa. Salmos 37, 5, se não me engano, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Lançar está junto com confiança. A partir do momento em que você lança
a nossa ansiedade. Senhor, está nas tuas mãos. Pai, eu estou precisando disso, mas está nas tuas mãos. Nós passamos a confiar no Senhor e automaticamente, através dessa confiança, a gente começa a experimentar os cuidados de Deus. O maior interessado em cuidar de mim, de você, é Deus, é Jesus Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos entender, aleluia, que Jesus não tem nada mais para fazer para mim e para você. O que Jesus tinha que fazer para mim e para você, ele já fez naquela cruz. E a Bíblia diz: o que está faltando é eu e você tomarmos posição e ir nos pés da cruz, buscar aquilo que já é de direito meu e seu. Aleluia. Ele já jogou fora todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele já jogou o nosso passado no mar do esquecimento. Ele não quer saber de mais nada, ele quer saber de nós na presença dele, obedecendo, sendo humildes, nos humilhando e nos lançando nas tuas mãos, para que nós possamos sentir o cuidado de Deus na nossa vida. Enquanto nós não lançarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, as nossas ansiedades, nós nunca vamos poder experimentar os cuidados do Senhor. Por isso que nós devemos sim aceitar os cuidados de Deus, aceitar os cuidados do Senhor, a lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque a própria palavra de Deus diz, porque ele tem cuidado de nós. Ansiedade, grande mal-estar, aflição, agonia, impaciência, medo, receio. Muitas das vezes nós confiamos, a Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes confiamos em tantas coisas, mas não confiamos totalmente em Deus. O dia que nós aprendermos a confiar, acreditar em Deus, assim como você acredita no gerente do seu banco, onde você guarda o seu dinheiro, a nossa vida vai ser bem melhor, muito melhor, porque nós vamos estar confiando naquele que é todo-poderoso, naquele que é onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Por isso, nós devemos lançar a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado, ele tem tratado, ele tem nos dado atenção. Muitas das vezes nós não conseguimos, sabe, irmão, acreditar que Deus tem cuidado de nós, porque nós não deixamos ele cuidar. Todas as vezes que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos pusemos a estar na presença dele, a maneira que Deus começa a trabalhar na nossa vida, muitas das vezes nós olhamos e não aceitamos, porque não é da maneira que nós queremos. Mas Deus, ele precisa trabalhar da maneira que ele quer. Nós precisamos deixar Deus fazer na nossa vida do jeito que ele quer. Quantas vezes você já fez do teu jeito e não deu certo? Quantas vezes você já tentou fazer da tua forma e não deu certo? Por que não deixar Deus fazer do jeito dele? Naamã cheio de lepra. A Bíblia diz que ele manda procurar um profeta. E o profeta fala para ele: vai e lava no rio, aleluia, 7 vezes. E você será curado. A Bíblia fala que Naamã achou que o profeta ia sair da sua casa, ia colocar a mão, ia orar. O profeta falou: não, vai lá no rio e lava. Vai lá no rio e lava 7 vezes, que a sua lepra vai ser curada. E Naamã, irredutível, não queria em momento nenhum. Daí um servo seu falou: Senhor, se não tivesse pedido para o Senhor fazer outra coisa, o Senhor não iria fazer. Afinal de contas, é a tua vida. Vai lá, lava. Naamã estava com medo. Naamã não acreditava. Naamã queria ser curado, mas por um momento a ansiedade dele
não deixava, porque ele queria que fosse do jeito dele. E do jeito dele não iria funcionar. E do jeito de Deus, a Bíblia fala que no sétimo mergulho, a pele dele voltou como uma pele de criança. Naamã foi curado da sua lepra. Por quê? Porque foi do jeito que Deus queria e não do jeito que ele queria. Meus irmãos, Deus quer cuidar de mim e de você. Deus quer mostrar o cuidado que ele tem comigo e com você. Não aquele cuidado que você olha e fala, eu sei que Deus cuida. Não. Ele quer que você sente o cuidado dele com você. Mas é preciso nós deixarmos que Deus cuide de nós. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade e cuidado de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus possa ter falado com você, que Deus possa ter ministrado no teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração aquilo que eu não consegui, e que nós possamos aqui, de uma vez por todas, entender que nós só vamos experimentar e sentir os cuidados de Deus a partir do momento em que nós nos humilharmos, que nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele e que nós deixarmos Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Aí nós vamos sim experimentar os cuidados de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Fique com essa rápida palavra para o teu coração. E eu quero orar agradecendo em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós possamos, Senhor, nos entregar cada dia mais, Senhor, na tua presença, fazendo a tua vontade da maneira que o Senhor quer. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, que nós possamos nos entregar cada dia mais nas tuas mãos e confiar mais no Senhor, porque nós temos sim que crer e vamos crer que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Pai, abençoa aquele que assistiu esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus te abençoe, fica com Deus, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal, para que Deus possa abençoar você sempre com uma palavra. Fique com Deus e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz do Senhor.